um dos mais bonitos prédios do Rio de Janeiro, localizado na Cinelândia, o Teatro Municipal é a principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul. Desde a sua inauguração, o teatro tem recebido os maiores artistas internacionais, assim como os principais nomes da dança, da música e da ópera. Vamos lá conhecer? Eu estou sendo recebido pelo presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Luiz Paulo Sampaio. Quando eu cheguei, ele falou assim: Edgar, você está entrando numa joia aqui no centro do Rio, em plena Praça Floriano, na antiga Cinelândia. Fale um pouco dessa joia. Boa tarde, Edgar. Obrigado. Isso é uma joia arquitetônica, né? Como a gente pode ver logo à primeira vista, né? Além disso, é uma joia histórica. É um teatro de ópera, um teatro lírico, como poucos no mundo. Poucos teatros têm esta imponência do Teatro Municipal. Ele se equivale a uma ópera de Paris, a uma ópera de Londres. Enfim, é um grande teatro e com uma história fantástica. O teatro vai fazer, daqui a um ano e pouco, 100 anos. Em 2009, 14 de julho de 2009, 100 anos da inauguração do nosso teatro, que foi em 1909. E ao longo desses 100 anos, apresentou-se espetáculos aqui, apresentaram-se espetáculos inúmeros, né? Óperas de todo o mundo, balés, as companhias mais famosas de balé estiveram aqui, os maiores bailarinos estrangeiros e nacionais dançaram aqui. A nossa companhia é uma companhia conhecida internacionalmente, a companhia de dança. A ópera, grandes nomes, Maria Callas cantou aqui várias vezes, teve uma grande disputa com a Tebaldi, né? Com a famosa Tebaldi, a sua rival, cantou várias vezes aqui no Teatro Municipal, Tito Schipa, Beniamino Gigli, meu Deus do céu, todos os nomes internacionais e nacionais também, né? Quer dizer, o teatro não só ele trouxe o que havia de melhor no mundo inteiro, para não esquecer as orquestras também, as maiores orquestras do mundo já tocaram aqui, como ele é um celeiro de artistas e de orquestras e de músicos brasileiros. Luiz Paulo, vamos conhecer alguns detalhes? Vamos lá. Nós estamos na entrada... no que se chama o foyer do teatro, né? É a grande entrada magnífica com essa escadaria, né? Detalhes de ônix, detalhes, né, em mármore. Os corrimões aqui, né? As escadas, esses detalhes todo em ônix, né? Esse ônix verde, todo importado. O teatro foi, na realidade, uma grande montagem. As peças foram vindo da Alemanha, da Itália, de Portugal, da Bélgica, da Inglaterra, enfim, peças do mundo inteiro. E foi construído muito rapidamente. Foi de 1905 a 1909. Você tem que lembrar que na época não havia a tecnologia que existe hoje, aquelas grandes gruas e tal. É quase que um recorde de velocidade com que o teatro foi erguido, né? Luiz Paulo, qual é a capacidade do Teatro Municipal? 2.350 lugares. Agora, o público é dividido, por exemplo, quem quer ficar num camarote paga mais caro? O que acontece é o seguinte, você tem 4 níveis no teatro. Esse é o nível da plateia, né, onde nós acabamos de subir. Você tem esse nível aqui, que é o chamado balcão nobre. Você tem o nível acima dele, que é o balcão simples. E depois o nível das galerias. E os preços vão caindo à medida que você sobe. Se bem que hoje em dia, plateia e balcão nobre têm o mesmo preço sempre. Agora, você tem vários tipos de espetáculos, você não tem só ópera nem música clássica. Temos quase que todos os tipos de espetáculo e os preços variam conforme o espetáculo. E o público, a frequência do público? Por exemplo, você tem um programa R$1. Está funcionando? Está funcionando. Esse é um caso especial. Quer dizer, o programa R$1 é um programa que é feito aos domingos, às 11 horas da manhã, especificamente como formação
de um público novo, um público que nunca teve acesso ao teatro. Que é muito bom, né? Que é ótimo, um público, inclusive, que se comporta maravilhosamente bem. Eles entram aqui e ficam absolutamente fascinados, olhando o teatro. E nós, então, todos os concertos, todas as óperas e balés, nós damos uma pequena explicação do que é a obra, qual é a história daquela obra, por que aquilo era montado desta maneira, ou de outro, enfim, daquele jeito. E há um interesse absoluto, total. É até muito engraçado que o público costuma frequentar o teatro, acabou o espetáculo, sai todo mundo, vai para a rua. Esse público não. Eles ficam e as famílias vão aqui para a escadaria grande do foyer, procurando lugar para tirar fotos, todo mundo felicíssimo. É como se fosse uma grande festa essa vinda deles ao teatro. Cada corredor, cada local é um detalhe, uma verdadeira obra de arte. Exatamente, a beleza. Está muito bem cuidado o Teatro Municipal. Está bem cuidado, se bem que ele vai agora entrar num grande processo de restauro, porque afinal das contas ele está velhinho, são 100 anos, né? Vai se preparar, né, para comemorar ele tem que estar com a saúde em dia para enfrentar os 100 anos. Ele está muito saudável, mas precisa estar bem preparado para os 100 anos. O custo de manutenção do teatro é muito alto. Como é que sobrevive o teatro além dos recursos governamentais? Evidentemente o teatro é mantido pelo governo do Estado. O governo do Estado é que mantém, que tem a verba de manutenção do teatro e dá alguma coisa para a programação. Agora, o grosso da programação hoje é feita com patrocínio. E há muita coisa que vem com produtores de fora. Só para dar um exemplo, nós temos, por exemplo, séries de concertos importantes da OSB, da Sinfônica Brasileira, e da Orquestra Sinfônica Petrobras, a Petrobras Sinfônica. Eles têm séries de assinantes próprios, eles têm o próprio patrocínio. Eles alugam. E eles alugam a sala, eles são permissionários, como a gente chama, e nós atendemos, damos toda a estrutura do teatro e tal, os concertos deles. O Teatro Municipal, em outras épocas, já foi usado até como para o carnaval, com o baile de carnaval. Como é que foi aquela época que parece que o Teatro Municipal sofreu muito, né? Olha, dizem que quem vinha ao baile adorava. Agora o teatro, coitadinho, sofreu muito. É uma pena, né? Porque é tal história, quer dizer, um baile de carnaval, acho que isso veio daquela ideia de que a Ópera de Viena, por exemplo, faz sempre aquele concerto de fim de ano, todo mundo dança valsa, mas em Viena se dança valsa, na Inglaterra também, mas aqui a gente pula samba. Imagina, né? Agora tendo carnaval. Então, o que aconteceu foi que na reforma de 77, 78, quando o teatro reabriu em 78, ele foi tombado. Sendo tombado, isso foi muito importante, não só por causa do carnaval, mas por tudo. Ele é patrimônio, né? Faz parte do patrimônio histórico, artístico do Brasil e do Rio de Janeiro, né? E com isso cessaram os bailes. Há até um decreto, se não me engano, proibindo uma série de espetáculos que não tenham a ver com teatro. A gente tem que lembrar que esse teatro, como a gente falou nisso, que é uma joia sob todos os sentidos, e vocês estão vendo, ele foi criado para uma determinada finalidade. Ele é o que se chama um teatro lírico. É um teatro que tem condições especialíssimas e únicas para levar balé, ópera, né? E grandes orquestras, grandes concertos sinfônicos. Então, a gente tem que tomar cuidado para não deixar isso se desvirtuar. A Associação de Amigos do Teatro Municipal funciona? Funciona há muitos anos e com muita eficiência, porque é através da associação que o teatro recebe os patrocínios e pode montar espetáculos, alguns espetáculos, não são todos, mas alguns espetáculos são montados exclusivamente com dinheiro de patrocínio. A bilheteria não é suficiente? A bilheteria ajuda, né? Mas a bilheteria no teatro lírico não é relevante. E o ponto maior do Teatro Municipal, que é o palco? Fale um pouquinho. Como é que ele é? O palco é uma verdadeira maravilha. O palco, quando o teatro foi feito, era o que havia de mais moderno na América Latina. Mas já se vão 100 anos.
Agora, era tão bom que até hoje ele funciona, né, com as mesmas máquinas. As máquinas vieram, são as máquinas do baixo do palco, que levantam, nós chamamos as pontes, certas partes do palco, que levantam, se inclinam, giram, se inclinam para um lado, se inclinam para o outro, permitem não sei quantos efeitos possíveis de cena, né? Essas máquinas vieram justamente, foram encomendadas e vieram especificamente para o teatro na época da inauguração. Quer dizer, elas também já têm 100 anos, vão fazer 100 anos. Funcionam até hoje. Foram restauradas aqui, consertadas aqui e ali, mas funcionam. Até hoje, eu acho que não tem nenhum teatro no Brasil com os recursos de cena, de palco, que o Teatro Municipal tem. E o corpo de balé do Teatro Municipal? Nós temos 3 corpos artísticos, como nós chamamos, né? São ao todo 300 pessoas, cerca de 300 pessoas. Nós temos o balé, né? O coro, um coro lírico, um coro de ópera, né? E a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. A mais antiga, que foi fundada primeiro, foi a Orquestra Sinfônica. A orquestra é própria do teatro. Ela existe desde 1931 ou 32. Quantas pessoas trabalham no Teatro Municipal? Ao todo, 700 pessoas. E a escola de danças? A escola de dança Maria Oleneva, que fez há 80 anos agora, recentemente, sempre foi ligada ao teatro. A Maria Oleneva foi uma grande dançarina russa, né, que veio para o Brasil, aqui se estabeleceu, foi uma grande educadora, uma grande formadora dos excelentes bailarinos que a gente tem. E com essa nova ferramenta, a internet, o Teatro Municipal tem seu site próprio? Não, o teatro já tem o seu site próprio, esse site está sendo permanentemente reavaliado. Nós estamos ampliando esse site, inclusive estamos botando ele bilíngue, porque com vamos dizer, o prestígio internacional que o teatro tem, é importante que também, além de português, se tivesse o site em inglês. Isso está sendo elaborado agora por um web designer desses, né, desse pessoal técnico, mas tem, e toda a parte de bilheteria hoje está informatizada, quer dizer, você pode comprar pelo site. É a Ticketronics, que é a firma que ganhou a última concorrência, que é encarregada disso. Luiz Paulo, muito obrigado pela visita, igualmente. E que você continue conservando essa obra de arte aqui no centro do Rio. Muito obrigado, vamos fazer toda a força para isso. Muito obrigado.